Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais um estudo, finalzinho de semana, para agradecermos, para louvar, glorificar e exaltar o nosso Pai, com esse estudo, que é o nosso tempo de qualidade, buscando a palavra, buscando entendimento, que é esse conhecimento que verdadeiramente nos edifica. Como eu estava explicando esse dia a um amado de Deus, aqui os nossos estudos não é aquela coisa teológica, religiosa, tanto que não falamos disso de jeito nenhum. A palavra do Senhor é a única, é a exclusiva, isso é a prioridade. E para não fugir disso, que às vezes tem pessoas que acham que a Bíblia, o estudo bíblico ou o conhecimento bíblico é uma coisa só espiritual. Não, é para usarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É tão somente para isso, trazer esse conhecimento, esse entendimento para o nosso dia a dia, para nossas pequenas ações, porque o estudo de hoje é: o Evangelho não cria superiores, cria servos. Então, algumas pessoas se acham superiores no campo espiritual, no campo religioso, por conhecimento, e do mesmo jeito é na rua, porque vamos ver os últimos acontecimentos, essa jovem aí, minha solidariedade, menos de 2 meses de casada, foi agredida na lua de mel, e a pessoa, o agressor, ainda foi dizer que não ia dar em nada porque ele era rico, porque ele era importante. Então, olha só, as pessoas sabem, do jeito que acontece no meio espiritual, acontece no mundo natural. Então a gente tem que estar sempre alinhado com a palavra, seguindo a palavra. Uma pessoa dessa é desprezível, tanta gente querendo ter sua família, seu lar, sabe, para cuidar um do outro, cuidar da sua família, viver em família, viver o amor verdadeiro, não o amor que Cristo prega, e a pessoa faz um negócio desse, sabe? E aí então vemos as questões, espirituais e religiosas estão juntas, e o do mundo, o mundo está tudo interligado. Então tem que fugir desse negócio de ser superior, de querer ser por questões financeiras, por patentes, por dinheiro, por influência na religião, por conhecimento. É uma coisa que as pessoas confundem muito, você vê muito nessas repartições, o corporativismo, se um erra, todo mundo vai lá. As pessoas confundem cooperativismo com corporativismo. Corporativismo, amigo, cooperativismo é todo mundo andar junto, cooperar um com o outro, independente de classe, de pessoas, de qualquer que seja o seu local. Mas aí vem o cooperativismo. Independente da pessoa errar, vamos lá proteger, usar o poder, usar, sabe, nessas instituições, Então é complicado, gente. Então, nosso estudo aqui não só apenas é teológico, é buscando o ensinamento bíblico para a gente praticar, para seguir, se alinhar ao que Deus pede e melhorar a nossa vida como ser humano e passar nosso entendimento quando possível, ensinar, mostrar. E isso é luz e sal da terra. Que já falamos aqui em outros estudos, Quem nunca, Rapaz, como fulano mudou, como fulano, que bacana, fulano tá diferente, fulano tá melhor. É isso. E fugir dos enganos, dos erros desse mundo, do que é pregado erradamente, Porque vou entrar em outro assunto que aconteceu, que todo mundo sabe, porque a idade para errar por impulso e para tropeçar tem limites, Sabe? Aquele limite mal compreendido e tal. Agora, torturar animais indefesos, Você vira esse caso aí, gente. Porém, não é deslize juvenil, sabe? Isso é deformação de caráter e indício de uma sociedade colapsada. Porque você viu aí, entra de novo que vamos estudar, os parentes foram lá ameaçar pessoas, porque sou isso, sou aquilo, e coagir pessoas. Entrou o corporativismo, para defender pessoas que estão erradas. E aqui não estamos para massacrar ninguém, não é o intuito do canal, e nem isso é o que Cristo ensina. Até porque ética não é só culpar quem fez, Quem fez o erro e quem errou. Sabe, devemos perguntar onde falhamos como sociedade, onde a família falhou,
os meios de comunicação, as redes falham, né? E ensinar e pregar e as pessoas achar aquilo certo, né? Os exemplos e valores se perderam, né? Ninguém, não é legal você valorizar coisas simples, coisas, você é pobre, hoje tem que valorizar o máximo, o luxo, a performance. Então é isso que está acontecendo. Mas aí, vamos aqui, não, sem querer falar nada, massacrar, vamos voltar para o nosso estudo, até porque ética madura não grita só por punição, grita por formação, consciência e mudança de cultura, porque todos têm que se envolver e se engajar nisso, né? Para isso não voltar a acontecer, para que isso não aconteça, porque se esse tipo de cultura for mudada, repudiada, muita gente não vai querer entrar. As pessoas entram nisso por modinha, por ensinamentos. Não estamos vendo, né? Vivemos tempos muito difíceis, tempos de confusão, divisões, discursos duros, sabe? E corações cansados. Porque, vamos lá, gente, quando a gente busca, se aprofunda na palavra, sabe? Vai deixando aqui o Espírito Santo agir em nossas vidas. Particularmente, eu sempre valorizei muito pequenas coisas, pequenas conquistas, pequenas alegrias. Eu sempre gostei muito disso. E quando você se aprofunda cada vez mais de Deus, de busca da palavra, isso fica muito latente. Só que aí vem a contramão disso, né? Coisas também pequenas, coisas que vão acontecendo, isso lhe afeta, lhe entristece. Deixa a pessoa, né, com o coração cansado, né? E a gente tem que ter cuidado, porque nunca foi tão fácil se afastar das pessoas, julgar, rotular, né? E nunca foi tão necessário, gente, permanecermos unidos, juntos em unidade. Vocês acreditam mesmo, né, com essa polarização, o que esses políticos pregam, essa divisão, esse caos? Isso favorece a quem? A sociedade, as pessoas como um todo ou a eles mesmos? Gente, vamos acordar. Não quero também falar nesse tema, porque esse tema me dá, tristeza no coração. A palavra de Deus não nos chama para caminhar sozinhos, nem para disputar quem é melhor, mais forte, mais certo, ou mais poderoso, ou mais rico, ou mais inteligente, ou que tenha mais conhecimento bíblico, que tem... Não. Chama para sermos melhores que nós mesmos, melhorarmos como pessoa, mas isso juntos, sabe? Chama para caminhar juntos, sustentando uns aos outros, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, sabe? Em meio às lutas, né, desse tempo, a unidade não é um detalhe, é sobrevivência espiritual. Precisamos viver em unidade, porque a divisão enfraquece a humanidade, enfraquece a família, enfraquece no trabalho, enfraquece em qualquer lugar. Permanecer unidos é resistir ao ódio, a essa confusão, essa divisão que pregam, sabe? É curar feridas, é testemunhar Cristo, sabe? Testemunhar o nosso Salvador, sabe? No mundo cada vez mais ferido, frio, sem amor, sem caridade, sem bondade, sabe? Buscando individualismo, os próprios interesses, aquela competição, aquela briga, aquela performance, sabe? A ostentação é provar que é melhor que o outro, que pode fazer mais que o outro. Vamos fugir disso, gente. Vamos buscar aqui o nosso estudo, a palavra, e seguir o que Deus pede, né? Como falei o tema, o Evangelho não cria superiores, cria servos. Hoje nosso estudo é para nos mostrar conhecimento, trazer uma reflexão e alinhar o nosso coração. Porque a gente está vendo esse perigo silencioso, né? Tanto no meio cristão como no mundo, né? Um perigo que não aparece nos pecados escandalosos, mas aparece em frases bonitas, discursos corretos e posturas certinhas. Quem nunca viu frases como os escolhidos, os separados, os usados por Deus? E no mundo eu sou rico, eu sou filho desse, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, sem perceber, isso vai criando uma ideia perigosa, a ideia de que alguns são melhores que outros. Mas a Bíblia deixa algo bem claro: não somos melhores, não somos elite, não somos o centro da obra.
Jesus é o centro. Jesus, gente. Se você está no caminho, sabe? Isso não te coloca acima de ninguém. Pelo contrário, a palavra diz que te coloca abaixo, sabe? Servindo. Amado, será que a gente esqueceu? Jesus andava com roupa chique, Jesus se achava superior, Jesus usava o corporativismo não, para defender os que estavam ali próximo dele, ou querer se achar melhor que os outros. Isso nunca aconteceu, sabe? Ou Jesus combatia esse tipo de comportamento e foi morto por quem? Por esse tipo de gente. A elite, os religiosos, se achavam superiores a ele, né? Infelizmente. Então, vamos buscar entendimento, profundidade, sabe? Seguir a palavra. Marcos 10, 43 diz: não será assim entre vocês, viu? Ao contrário, quem quiser tornar-se importantes entre vocês, deverá ser servo. Então aqui Jesus já desmonta completamente essa ideia de superioridade espiritual, financeira, de religiosa, de mundo. Esse ar de superioridade Jesus já mata aqui, sabe? Os escolhidos não são os melhores, são os que aceitaram ser transformados. Mateus 22, capítulo e versículo 14 diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia é dura com isso. Tá vendo aqui, amados? E com razão. Tiago 4, 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, Jesus foi direto com os certinhos. Os fariseus, os mestres religiosos, os poderosos, os ricos, os políticos, que se achavam sabe, se acha escolhido demais, se acha importante demais. Geralmente esquece de amar esse tipo de gente, esquece o amor. Porque quando você se acha importante, escolhido demais, você deixa de amar o próximo, você só ama a si mesmo, você só ama a sua vaidade, a sua ganância, onde o seu coração está, né? Os seus tesouros estão onde o seu coração está. Então quem anda com Deus de verdade, anda quebrantado, amados. Nós sabemos disso. Porque, amados, existem pessoas que servem, sabe, a Deus aquebrantado, e aqueles que se acham superiores. Vamos fugir disso. Pessoas que sentem prazer em estar certo mais do que prazer em amar. O caminho bíblico de Deus com Cristo é verdade mais amor, correção mais misericórdia, perdão, sabe? Firmeza mais humildade. Porque não somos melhores, gente. Fomos alcançados. E isso implica na restauração e evolução eterna, diária. Aquele que acha que já aceitei, já estou pronto, já me acho superior, já sou bonzão, ao ponto de eu ouvir esses dias: eu tenho 45 anos de evangelho, você tem muito que aprender. Disso, de fato. Eu cada dia acho que sei menos. Se isso lhe deixa feliz, cada dia eu acho que sei menos. Agora eu acho que a gente está no mesmo grupo. Você já aprendeu tudo? É isso, sabe? Quem se acha superior por obedecer, já desobedeceu na essência da palavra, do que Cristo ensina, do que Deus pede, sabe? Vamos começar a entender, sabe? Entender direitinho. O chamado de Deus é para todos, amados. Atos 17, 30 diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Reparem numa coisa: Deus não chama um grupo seleto, Deus não chama uma elite espiritual, Deus não chama os melhores, Deus chama todos. O arrependimento não é um privilégio, gente, sabe? É um convite aberto. E como falei antes, Jesus é duro, sabe? E muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui é onde muita gente começa a tropeçar, né? Ser escolhido não significa ser melhor, significa ter respondido. Opa, eis-me aqui, escolhido é dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero aqui me render, eu quero aqui abrir mão de mim mesmo, eu quero seguir tua palavra, eu quero ser melhor
que eu mesmo, não que os outros, sabe? Ser luz, ser sal da terra, fazer melhor, mudar, sabe? Significa ter respondido, o Pai desse jeito, sabe? Deus chama, o ser humano responde. E quem respondeu, aí vem outro ponto. Não ganhou um trono, não. Vixe, agora eu respondi, aceitei. Opa, agora eu sou. É pelo contrário, ganhou foi uma cruz. Os filhos de Deus não ganham privilégio, não. Ganham responsabilidade. Você tem que ser mais responsável, saber como, para gente que é formadora de opinião, você tem que saber colocar as palavras, você saber influenciar positivamente, voltado ao caminho, voltado à palavra de Deus. Você ganhou foi responsabilidade. Olha aqui o que diz João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Ser filho não é status, é relacionamento, fidelidade, busca, amados. E relacionamento gera responsabilidade. Se relacionar gera responsabilidade no seu trabalho, na sua escola, com sua família, com seus parentes, com seus filhos, com seus vizinhos. Ou você não tem que ser responsável, ou você vive a vida como se não houvesse amanhã e não tem satisfação a dar nada e fazer do seu jeito. Não, esse relacionamento gera responsabilidade. Quando alguém diz, eu sou filho de Deus, mas usa isso para se achar superior, algo está muito errado, muito errado. Porque o verdadeiro filho aprende com o pai, e o pai é humilde. Sabemos disso. Quando lemos a Bíblia, sabemos que o pai é humilde. Alguém já viu na Bíblia Jesus querendo ser melhor que os outros? Querendo dizer que tem mais poder que os outros, que pode mais que os outros, eu faço mais que os outros, e mesmo que eu esteja errado, meu amigo, eu sou esse. Vamos para lá, acabo com isso, eu sou Jesus. Não, é só analisar, é só pensar, é só ler a Bíblia. Jesus veio ao contrário, destruir a ideia de elite espiritual. Vamos, sabe, para um dos textos mais confrontadores do Evangelho. Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículos 43 ao 45 diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa frase, né, amados, não será assim entre vocês. É muito linda, é muito poderosa. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, no mundo é assim, mas no meu reino não. No mundo sobe quem pisa, no reino sobe quem se abaixa, sabe? Se a nossa obediência nos tornou arrogantes, certinhos demais, sabe? Ela deixou de ser obediência há muito tempo. Jesus foi duro com os certinhos, amados. Vamos ver o texto que revela o coração religioso orgulhoso, né? O bambambam. Lucas capítulo 18, versículo do 9 ao 14 diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado.
Eu já até falei desse versículo, né? Que muitas vezes as pessoas usam num contexto errado, mas olha que contexto bacana que o estudo vai nos mostrando, né? Desse versículo. Que coisa linda, sabe? Agora esse texto é assustador, porque o fariseu orava, jejuava, dizimava, mas se comparava e desprezava. Ele não agradece pela graça, ele agradece porque se acha melhor, superior, o bambambam. O publicano, por outro lado, né, não tem discurso bonito, só tem arrependimento. E vimos que Jesus deixa claro: quem se exalta será humilhado. Se eu me acho saudável espiritualmente, se eu me acho melhor espiritualmente, não posso zombar do doente, do pecador, de quem precisa. Lucas capítulo 5, do 31 ao 32 diz: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Se eu faço isso, eu me coloco contra a missão de Cristo. Jesus nunca humilhou quem estava caído, quem tropeçou, sabe? Quem abandonou. Aliás, ele nunca abandonou ninguém. Ele confrontou quem se achava de pé. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, né? Quem lembra dessa passagem? Agora também ele deixa claro: vai, não peques mais. Então, Deus não resiste ao pecador, sabe? Deus não resiste ao pecador quebrantado, gente. Deus resiste ao orgulhoso religioso. Já vimos, quem está ali com aquele coração quebrantado, ele não resiste, ele ajuda. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, sabe? É possível... a gente tem que entender uma coisa, que essas pessoas que se acham orgulhosas demais, é possível pregar, cantar, ensinar e ainda assim estar em resistência com Deus, sem amor ao próximo, sabe? Sem bondade, sem piedade, sem perdão, sem perdoar o próximo, sabe? Aí a fé vira discurso. 1 João 4,20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe, a Bíblia, Deus não deixa espaço para a espiritualidade arrogante. Amor a Deus se prova no amor ao próximo, sabe, a sua família, aos amigos, especialmente ao mais difícil, sabe? Graça não é medalha, porque de graça recebemos, de graça damos. Mateus 10,8 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça, sabe? Graça é missão. Amados, alimentar quem tem uma relação espiritual com Deus, sabe? A convicção de ter uma relação especial com Deus, sabe? Paradoxalmente pode alimentar o orgulho em vez da humildade, sabe? Fazendo com que alguns acreditem que estão em um patamar espiritual menos elevado, que se senta abaixo. Quem nunca se sentiu humilhado, se sentiu, sabe, Ave Maria, fulano, mas isso vira um narcisismo espiritual e no mundo vira narcisismo, como vemos, sabe? Aí passam a usar a religião para mascarar a necessidade de autoafirmação, onde a piedade se torna uma máscara para a soberba, para a arrogância, sabe? O comportamento julgador é muitas vezes uma distorção, onde cristãos, em vez de darem amor, usam o conhecimento teológico para se sentirem no topo de uma escada de retidão. Aí começa, né? Essa ideia de que estamos vendo muito forte. Nós versus vocês, eu contra eles, polarização religiosa, política, choque de culturas, de classes sociais.
É ou não é? Não está virando não? Nós versus eles? Será que só eu que estou vendo isso muito forte? O que está acontecendo aí? O que falamos desde o início, né? Sabe? A necessidade de autoafirmação e superioridade moral. O eu sou, eu posso, eu tenho autoridade, eu tenho permissão para isso, sabe? Cultuam aqueles ambientes que recompensam a demonstração de fé em vez da prática da humildade verdadeira, do quebrantamento, gente. Inclusive, eu estava olhando estudos, sabe? Quando a gente faz um estudo, a gente tem que tentar olhar tanto a questão religiosa, teológica, espiritual e o do mundo, né? Que, ironicamente, esse tipo de comportamento afasta as pessoas da fé e cria divisões. E é isso. Estamos vivendo isso ou não? Sim ou não? Sendo totalmente ao contrário do conceito teológico de que nós todos somos dependentes da graça, independentemente de seus méritos, estudos, dinheiro, independentemente. Então, vamos ter cuidado, porque tem pessoas que acreditam seguir um código moral divino inerrante, né? Aquele código moral divino que só eu tenho acesso, só eu posso, só eu tenho essa condição, sabe? Sentem-se autoconfiantes para julgar os outros, confundindo a sua própria interpretação com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo, sabe? Porque, vamos ser bem claros e honestos, se eu fui alcançado, eu não aponto o dedo, eu estendo a mão. Sabe, é tão óbvio, né? Mas é aquilo que eu digo, a gente tem que ter cuidado com e ver, né? Não ser aquele, tá todo mundo escrachando aí, querendo linchamento dos jovens lá, do cãozinho, do camarada lá que bateu na esposa, mas a gente tem que olhar para o contexto onde os familiares deles erraram, onde as mídias erraram, onde todo mundo errou, nessa cultura, né, de alimentar, de relativizar o que é erradinho, bonitinho, vai passando despercebido, né? É aquela, porque todo erro, toda mentira, vem uma capinha de verdade, né? Como eu falei no início, cooperativismo e corporativismo, né? As pessoas confundem. Cooperativismo é cooperar, é ajudar. O corporativismo não, é aquela de proteger mesmo o errado, o que a pessoa é dessa instituição, a pessoa é dessa ala, dessa classe, e ele fez errado. Não, mas vamos proteger. Então, vamos pensar, refletir, sabe? Guardar no coração essas palavras, esse estudo e praticar, receber com mansidão, receber com amor, sabe? Deixar Deus agir dentro dos nossos corações, porque essa palavra primeiramente veio para mim, glórias a Deus, aleluia, e que alguma alma, algum coração aceite, seja tocado e deixe o Espírito Santo agir e buscar um entendimento, né? Fugir de todas essas ciladas, essas atuações malignas que querem nos afastar de Deus. Amém, amados? Que palavra maravilhosa, que eu agradeço a Deus, a Ti, tudo para Ele e por Ele, toda a honra e toda a glória ao nosso Pai, né? Vamos aqui encerrar, o tempo foi curto, voou. Vamos fazer uma oraçãozinha e consagrar, né? Ó Senhor Deus, eu te consagro esse estudo em Tuas mãos. Senhor, eu consagro todas essas vidas em Tuas mãos. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, Senhor. Acalma nosso coração, abranda esse nosso coração quanto a essas coisas erradas que nós vemos, né? Que não possamos querer fazer justiça com a própria mão, que não queremos fazer maldade alguma, que não podemos se igualar a esse tipo de erro, né? Acalma nosso coração, livra-nos dos orgulhos religiosos, Pai, livra-nos da falsa sensação de superioridade, ensina-nos, Pai, a servir como Jesus serviu, que a nossa verdade não vire pedra, Senhor, que sejamos ponte, não muro, Senhor, que nos afaste de toda distração e todos os ensinamentos errados, Pai, que caia por terra toda obra maligna, toda obra do mal caia por terra, que
o mal caia e que o Senhor seja exaltado e glorificado em todos os lugares, Senhor. Dê saúde, paz e o cuidado de todos, que o Senhor cuide de todos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Até uma próxima, amados. Se assim o Senhor permitir. Amém.